A minha dupla se chama Daniel, somos estudantes de ocupacional. E hoje a gente vai explicar o nosso TCC, que foi uma pesquisa sobre o impacto da linguagem do palhaço na empatia de profissionais e estagiários de terapia ocupacional. Nosso orientador foi o Dr. Mauro Fantini Nogueira Martins. E Mauro? A terapia ocupacional, ela promove a prevenção, tratamento e reabilitação através do uso de atividades. E os indivíduos que apresentam rupturas em papéis, hábitos e rotinas por alterações sejam cognitivas, socioafetivas ou psicomotoras. E o terapeuta ele vai atuar para garantir a autonomia e independência desse sujeito nessas diversas áreas. Vários autores estudam a empatia, eles acreditam que a empatia facilita as conexões entre as pessoas. E a empatia também permite ver o indivíduo de maneira global. Então é por isso que a gente acredita que é importante para o TO, o terapeuta ocupacional, ter empatia. Alguns dos autores eles citam a empatia como um processo e não um estado, viver o que o outro vive, colocar-se no lugar do outro e apoderar-se da realidade do outro. O palhaço é um sujeito que está sempre disponível, que está sempre aberto para o outro, sempre presente de maneira verdadeira. Então, ele é um indivíduo também que não tem medo de se expor, que está sempre disposto a dizer sim e viver verdadeiramente o momento. Ele sempre está lá por inteiro, sem medo de se expor e de mostrar suas falhas. Então, devido a isso, a gente quis juntar, que a gente acredita que o palhaço, a empatia e a terapia ocupacional, eles têm uma conexão muito bonita e que dá um conjunto bem legal, bem bacana, porque faz com que o terapeuta, quanto mais empático, mais eficaz e eficiente se torne o atendimento desse terapeuta ocupacional, porque ele é capaz de gerar vínculos verdadeiros e mais fortes, quando ele é um sujeito empático. Então, eu vou falar um pouquinho da nossa metodologia, como a gente desenvolveu essa pesquisa. Então, a princípio, a gente fez um convite para pessoas que tivessem o interesse de participar da nossa pesquisa. Para a construção e realização do projeto, a gente fez 2 grupos, um acontecendo às terças e às sextas, porém, tudo que aconteceu num grupo, aconteceu também no outro. A única diferença é que eram pessoas diferentes, então as dinâmicas acabavam sendo um pouco variadas. Nesses grupos tinham terapeutas ocupacionais, estagiários e outros profissionais da área da saúde. Incluímos outros profissionais porque não atingimos o número mínimo que gostaríamos. Tínhamos o intuito de ter no mínimo 10 pessoas em cada grupo e no máximo 25. Atingimos esse número apenas quando acrescentamos outros profissionais da área da saúde. E o critério para inclusão na nossa pesquisa era que nenhum dos voluntários da pesquisa tenham tido contato com a linguagem do palhaço. Antes do início das oficinas, a gente aplicou 3 escalas, mais algumas perguntas qualitativas. Depois fizemos ao todo 5 oficinas, sendo que para cada grupo havia um coordenador. Esses que já têm uma experiência anterior com a linguagem do palhaço e se voluntariaram para coordenar essas oficinas. Após o período de oficinas, nós reaplicamos as escalas e refizemos as perguntas qualitativas. Além disso, também solicitamos que eles fizessem um relato por escrito de como foi essa experiência com a linguagem do palhaço para cada um deles. Agora, falando um pouco das 3 escalas que nós usamos. A primeira delas foi a escala multidimensional de reatividade interpessoal, também conhecida como escala de Davis, que foi criada em 1983 e adaptada para o Brasil por Kohler em 2001. Essa escala possui ao todo 21 questões subdivididas em 3 subescalas: consideração empática, angústia pessoal e tomada de perspectiva do outro.
Essas 3 subescalas servem para calcular os aspectos afetivos, comportamentais e o outro que eu sempre esqueço, relativos à empatia. Na versão original havia uma outra subescala chamada subescala de fantasia, porém na adaptação para o Brasil, essa escala foi descartada por não se encaixar ao nosso contexto. A outra escala que a gente utilizou foi a escala de resiliência, feita por Wadnew e Young em 1993 e adaptada para o Brasil em 2005 por Pesce e colaboradores. Essa escala, na sua versão original, possui 25 questões, mas para a nossa pesquisa a gente usou uma escala reduzida de apenas 14 questões. Essa escala serve principalmente para medir os níveis de adaptação psicossocial positiva em face de eventos importantes de vida da pessoa. Então existem perguntas relativas a esse tema que a escala vai quantificar de uma escala, em cada alternativa há uma pontuação de 1 a 7, que ao final do questionário vai ser calculado com o resultado geral da pessoa. Nossa última escala foi a Reading the Mind, Reading the Mind in the Eyes Test, que foi uma escala feita em 1997 e atualizada pelos mesmos autores em 2001, que foi o Baron Cohen e os colaboradores, que a princípio ela foi feita voltada para o público do espectro autista, para quantificar qual o nível de capacidade de percepção de emoções dessa população, mas hoje em dia ela é usada em diversas outras áreas. Essa escala possui ela foi adaptada para o Brasil por San Vicente Vieira em 2014 e ela tem 37 questões que contém imagens em preto e branco da região dos olhos. E aí cada uma dessas imagens passa um sentimento. E aí o intuito da escala é que as pessoas acertem qual sentimento que essa imagem está passando. Como por exemplo, nessa imagem, quem acha que ele está ciumento? Quem acha que ele está arrogante? Quem acha que ele está raivoso? Por favor, levante a mão. Quem acha que ele está apavorado? Certo, vemos aí que a maioria das pessoas escolheu alguma que eu não sei ainda porque não estou no dia. Mas a resposta correta é apavorado. Agora falando um pouquinho dos resultados que obtivemos com essa pesquisa. Fizemos resultados quantitativos e, como podemos ver aqui, em 2 das subescalas tivemos um aumento dos acertos no geral dos participantes. E de angústia pessoal tivemos uma leve queda. Porém, para todas as escalas quantitativas, nós aplicamos o teste TD-Student de escalas pareadas. Então, no teste TD-Student, quando o resultado é menor ou igual a 0,05, nós consideramos como um resultado estatisticamente relevante. Então, para essa escala, a escala de Davis, o único que teve um resultado relevante estatisticamente foi a tomada de perspectiva do outro, que mostra que não foi algo do acaso, mas sim alguma coisa aconteceu para que tenha tido esse aumento. Os outros aspectos, a média geral e as outras subescalas, não tivemos resultados estatisticamente relevantes. Na outra escala, e também na escala de Davis, a gente pode comparar com um estudo feito em Juiz de Fora, Minas Gerais, que eles fizeram a implantação de um programa de desenvolvimento da empatia com alunos de psicologia. O estudo foi bem parecido com o nosso, variando um pouco o tempo, mas também fizeram 5 oficinas e fizeram um teste após 3 meses com os voluntários. Eles aplicaram também a escala de empatia de Davis, mas também aplicaram uma outra escala. Porém, para a escala de Davis, eles não tiveram resultados estatísticos relevantes. E também é interessante notar que eles também tiveram uma queda na angústia pessoal após o processo. A metodologia que eles utilizaram não foi a linguagem do palhaço, mas usaram mais focados na empatia, com discussões e outras dinâmicas. Na escala de resiliência, nós tivemos, no geral, um aumento da pontuação de todos os participantes, com exceção de 2, em que um manteve a sua pontuação e outro teve uma leve queda.
Ao fazer o teste Stage Student, tivemos um resultado próximo de 0,05, o que podemos considerar como um resultado relevante. Esse aumento na escala de resiliência pode se dever ao fato de que o palhaço está sempre se colocando em ocasiões de risco, ocasiões de imprevistos, e também há pesquisas que demonstram que o humor pode aumentar também a resiliência. E na escala do teste dos olhos foi a que tivemos o maior resultado e mais relevante. A maioria dos participantes teve um aumento significativo na sua pontuação, com exceção de um dos participantes que teve uma leve queda. Aplicando o teste de Student, tivemos um resultado bem promissor de 0,04, o que demonstra que a relevância desse processo foi realmente significativa. Acreditamos que isso pode se dever ao fato de que o palhaço ele trabalha muito com o olhar. O palhaço ele nunca é palhaço sozinho, ele sempre precisa de outra pessoa. Para ter essa outra pessoa, ele trabalha muito com o olhar, com as percepções, com as noções de espaço e com as noções do momento. Quando um palhaço vai entrar no quarto, ele tem que saber se ele é bem-vindo ou não. Às vezes só no olhar ele consegue perceber isso. E através das oficinas nós fizemos muitos jogos que trabalharam o olhar. Uma outra análise que a gente fez foi a análise qualitativa. Nessa análise a gente fez duas perguntas. A primeira pergunta feita essas perguntas elas foram feitas antes e após os processos das oficinas. A primeira pergunta foi: quais atitudes, ações, conceitos você julga que são importantes na atuação da terapia ocupacional com seu cliente e paciente? Para a gente analisar essas respostas, a gente optou por fazer uma nuvem de palavras para que ficasse mais fácil de visualizar essas respostas. Na primeira nuvem de palavras, que foi feita antes das oficinas, a gente tem um amontoado de palavras de maneira meio que igual, com diferença da empatia, que é a que mais aparece, mas ainda assim todas elas aparecem de maneira igualitária. Na mesma pergunta aplicada após as oficinas, a gente tem umas respostas mais focadas em empatia, e já temos palavras novas como ouvir, atividades, cliente, repertório, construção, raciocínio, contexto. São palavras novas que apareceram após as oficinas. E a empatia está em destaque. A outra pergunta foi exatamente a mesma, com a diferença de que mudamos terapia ocupacional por palhaço. Também tivemos um amontoado de palavras na pergunta feita antes dos processos, onde a empatia não está tanto em destaque junto com as outras palavras. O que mais tem destaque seria a empatia e público. Após as oficinas, a empatia entra em destaque, e outra palavra que entra em destaque é outro e aceitar, e ser. Também são palavras que entram em destaque. Uma outra análise feita foi a análise de relatos, tanto de relatos falados quanto de relatos escritos. E a gente pôde analisar esses relatos em algumas categorias. A primeira categoria é percepção na vida pessoal e no trabalho e autoconhecimento. Tivemos diversos relatos, o autoconhecimento foi o que mais apareceu, e eu vou ler dois para vocês. Foi muito bom para o meu crescimento pessoal aprender a lidar com as minhas emoções e com as dos outros, e estou amando olhar nos olhos das pessoas, está ficando cada vez mais fácil. O segundo tópico foi percepção com relação ao outro. Esse tópico foi bem interessante porque eles tiveram a percepção de que para você perceber o outro, você tinha que se perceber primeiro. Então, por isso que autoconhecimento foi o que mais apareceu. Então, alguns dos depoimentos, cada olhar tem uma poesia, cada olhar conta uma história. Para entrar em contato com o outro, primeiro a gente precisa estar muito presente. Outro tópico foi motivação para estar presente na oficina. Tivemos também relatos
bem legais que falavam que mesmo apesar da dificuldade, do cansaço, de estar o dia inteiro na rua, eles queriam estar presentes nas oficinas e queriam vivenciar as atividades. Então, no terceiro encontro eu estava verdadeiramente cansado, o trabalho tinha sido muito difícil, fiz um esforço enorme para chegar na oficina. E o último foi percepção com relação à oficina. Resgata muitas emoções e mexe bastante com nossos sentimentos. É um misto de coisas muito profundas e de coisas muito leves. Tivemos alguns desconfortos, já que são alguns exercícios, eles exigem que a gente se exponha, já que um palhaço é um sujeito que se expõe bastante, então em diversas ocasiões a gente pedia para que ele se expusesse. Enfim, Mauro, eu não sei conjugar o verbo expor. E daí a gente teve 2 relatos que foram bem marcantes. O primeiro deles foi: não pude deixar de lembrar do tempo que fiquei na graduação, tentando ser algo que eu não era, somente para fazer parte de um grupo. Eu demorei muito tempo para perceber o quanto isso foi marcante para mim e o quanto isso afetou minha vida. Uma outra análise que a gente quis fazer foi, a gente chegou a fazer no último dia de oficina, que a gente queria que eles colocassem no papel o sentimento que eles tinham e tiveram durante o processo das oficinas, o que eles sentiram, e a gente queria que eles expressassem de maneira artística. O desenho do arco-íris, que é esse daqui, a Carol, que fez, eu não vou falar Carol, a menina que fez, ela disse que ela nunca tinha conseguido fazer um desenho abstrato, e ela ter conseguido fazer isso depois das oficinas, para ela foi um processo muito bonito, e ela se sente muito feliz por isso. Essa é a turma de sexta-feira, também tivemos olhos, como a de terça-feira também, e árvores. São desenhos bem bonitos. Esse para a turma de sexta-feira a gente teve mais frases do que desenhos abstratos. Talvez tenha sido pela vivência deles, tenha sido um pouco diferente. E a gente conclui que a linguagem do palhaço causa, sim, algum impacto em quem tem contato com ela. E há a possibilidade de provocar angústias por se aprofundar muito no autoconhecimento de quem vivencia. E, por fim, a linguagem do palhaço pode ser um meio para o desenvolvimento da empatia e um recurso valioso para o profissional de terapia ocupacional se aprimorar e expandir seus conhecimentos e vivências. Fim. Tchau. Aí, 18 minutos.